Olá, povo santo de Deus, tudo bom? Um tempo sem gravar vídeo, né? Quero informar que eu terminei o livro. Só faltam mais uns 3 tópicos para eu apresentar e fazer o sumário para que eu possa entregar este livro gratuitamente, como eu já avisei. Peço perdão aos irmãos pelo tempo sem vídeo, né? Porque tem alguns temas que precisam ser abordados ainda, e este, como o de hoje, está fora do livro também. E depois a gente toca o barco, né? Já salientando que eu sei que tem indivíduos que vêm no canal, se inscreve, depois se descreve, se inscreve, depois se descreve, e eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo, você não vai me desestabilizar. Deixar aqui bem claro, tá? O tanto de pessoas que eu já, de vidas que eu já alcancei através da palavra do Senhor, já me é suficiente, já estou me duplo satisfeito. Uma igreja que tem quase 300 membros já é uma quantidade excelente, né? Então já estou, como eu disse no começo, se eu alcançasse apenas uma vida já seria o suficiente. Já tem quase 300 pessoas alcançadas aqui. Não pela minha capacidade, mas pela graça de Deus, porque eu sou um aprendiz. Uma vez um amigo me perguntou no Telegram, inclusive logo logo estarei fazendo um grupo no Telegram para poder entregar o livro. Me perguntou no Telegram se eu daria aula, né? Eu ainda sou um aprendiz, tanto que vocês vão perceber que até na minha forma de falar, na dicção, na pronúncia das palavras, não estão totalmente corretas, porque eu ainda sou um aprendiz, tá? Tem muito a aprender ainda. Vou deixar vídeos importantíssimos no primeiro comentário fixado, para que vocês possam seguir aprendizado com quem realmente conhece, tá? Eu ainda sou um aprendiz autodidata, então eu não posso dar aula se eu não sou professor, né? Eu, como falei, compartilho aquilo que Deus me permitiu conhecer e aponto professores que possam estar dando aula com aprofundamento a vocês, tendo como eu sou um autodidata, ainda sou um aprendiz, ainda estou aprendendo, né? Então certamente não vou falar, não, eu vou dar aula. Eu não posso dar aula se eu não sou um professor, eu teria que me formar primeiro para que eu pudesse dar aula. Então compartilho com vocês o aprendizado, sabendo que tudo que eu tenho apresentado é Bíblia. Esta Bíblia é quase zero, né? Só para poder fundamentar algumas coisas, mas eu não uso para confirmar o que é a Bíblia. A Bíblia, ela para mim, ela interpreta a si mesma, né? Bíblia para a Bíblia e não livros para Bíblias para confirmar o que é Bíblia e o que não é. Porque os cristãos fazem para corromper a palavra. Não estou mais tranquilo, né? Porque acho que já atingi o objetivo, já deixei muito claro o que é, o que não é. Todavia, vou mostrar para vocês mais bases bíblicas e significados para que vocês entendam. O tema de hoje é a rebelião é como pecado de feitiçaria. A rebelião contra Deus é como pecado de feitiçaria. E nós sabemos que estamos vivendo o tempo da graça, e este é o milênio de Cristo, né? Porque o tempo da graça é a restituição da terra ao homem. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele restituiu a terra ao homem. E esse é o período da graça, ou seja, nós estamos vivendo o milênio de Cristo, prestes já a acabar. E tendo isso em mente, já quero compartilhar a tela para quem já entra no assunto e possa fazer um vídeo não muito longo, um vídeo curto, com bastante proveito, né? Guardem tudo que eu vou apresentar para vocês. A princípio vai parecer que está fora de contexto, mas depois vou embasar isso aqui. Então, quero que vocês entendam aqui, tá? Atos 7, do 35 ao 38. Depois vou mostrar o texto para que vocês acompanhem comigo. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? E a este enviou Deus como príncipe, libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Esse anjo aqui, depois eu vou falar sobre ele. E foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios, né? E sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos, o mesmo anjo do Senhor, tá? Que não existe esse do no texto original, no hebraico, tá? Depois eu vou falar sobre isso também. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levará dentre os vossos irmãos, o Senhor vosso Deus, a um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é o que ouviste entre as congregação do deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai, aos vossos pais. O que apareceu, a palavra de vida, né, para nos dar. É difícil falar essa nulas da é meio complicado. Deixa eu passar para a próxima tela que a gente vai debater alguns tópicos aqui, depois a gente vai destrinchar sobre eles.
Segunda Tessalonicenses, guarde tudo que eu disser aqui, talvez depois eu volte, mas guarde tudo que eu for mostrando aqui para vocês. Segunda Tessalonicenses 3, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamentos, vos mandamos isto, né? Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque quanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, e antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Eu já vou dar uma base mais ou menos do que eu quero falar aqui sobre isso, e depois eu mostrar o próximo texto, que muitos apontam a igreja, falam todos os pastores estão vendo as suas custas, são cães gulosos, isso e aquilo. Os políticos também veem as suas custas, arrumam a nós, mas aqueles que apontam tanto para o político como para o pastor, que existem igrejas fiéis a Deus e o combate é baseado nisso para destruir, porque eu também vou falar, fazem a mesma coisa, vivem às custas das pessoas que muitas vezes trabalham para ganhar um salário mínimo no mês, com grande dificuldade, e estão essas pessoas apresentando coisas vãs e vivendo às suas custas. Mas não estou pregando Bíblia e tal coisa. Mas sempre vivendo à custa dos outros, sem trabalhar. São pessoas falidas, frustradas, que apregam engano, fazem o estardalhaço, fazem um palco, um picadeiro, né? Mostrando ali coisas aberrativas e apelativas para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. Vamos seguir aqui, vamos ver o que diz a Bíblia também sobre estas pessoas. Provérbios 6, do 6 ao 9. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, ou seja sábio, né? Pois ela não tem de chefe, nem guarda, nem dominador. A sabedoria, tá? E também já nasce aberração para falar sobre o Espírito Santo, mas a gente também vai falar sobre isso. Prepara no verão o seu pão e cega junta os seus mantimentos. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Até quando te levantarás do teu, ou melhor, quando te levantarás do teu sono? Observe que a Bíblia fala de preguiçoso que vive às custas alheias. Gênesis 22. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão. Depois eu vou falar sobre esse texto aqui, tá? O anjo do Senhor. Esse do aqui não existe no texto original. Tá? Essa preposição que não existe. Pela segunda vez, desde o céu. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Portanto, fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Que deveras abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e tem uma promessa da descendência. E depois fala como não se como de muitos, mas como de um só, mas também fala de um povo criado por Deus, tá? Possuirá a porta dos seus inimigos. E essa descendência, depois vem satanistas falar que o Deus do Velho Testamento não é o Satanás, e nós vamos entender também um pouco sobre isto. Bendita a todas as nações, porque mas matou muita gente no Velho Testamento. Se Deus não tivesse matado os filhos dos Néfilins, os filhos dos caídos, o que seria da nação? Existiria ser humano sobre a face da terra hoje? Eram crianças de anjos caídos. Não eram seres totalmente humanos. Eles estavam destruindo os seres humanos da face da terra que Deus criou, com um propósito específico. Aí Deus vem nos socorrer, e Satanás ainda diz que o Deus do Velho Testamento era matador e contradizente, e não era Deus, era o próprio diabo. Observar isso, gente. Vocês que estão nesse canal, já sei que estão despertos e atentos a muitos satanismos já apregoados, mas entendam que tudo isto tem um único propósito: fazer as pessoas desistirem da fé. Porquanto obedeceste a minha voz. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio a uma sarça ardente. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Depois vamos falar esse anjo do Senhor aqui também, tá? O sonho de Jacó. Aí muitos vão usar esse texto aqui para falar que a lua se inclinou e falar que ali era Deus e o Espírito Santo feminino. Observem que interessante. Gênesis 37 relata: José teve 2 sonhos que afloraram e ainda mais a ira dos seus irmãos. No primeiro sonho, José e seus irmãos estavam no campo atando feixes da colheita, e trouxe o feixe preparado e levantou e ficou de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos rodearam e inclinavam perante ele. Gênesis 37:8. Quando José contou esse sonho a seus irmãos, eles se questionaram: reinarás como efeito sobre nós?
E sobre nós dominarás, realmente? Gênesis 37:8. No segundo sonho, José viu o sol e as luas e as estrelas inclinando perante ele, né? Novamente José contou a seus irmãos e foi repreendido por Jacó e disse que sonho este que tivesse, né? Acaso viremos eu e tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37:10. A mãe mencionou, a mãe, né, mencionada por Jacó, provavelmente era uma referência a Lia, a madrasta de José, pois a sua mãe Raquel já estava falecida naquele tempo, né? Gênesis 35:16-20. Obviamente, os dois sonhos destacam a mesma mensagem de José, teria, pois, uma posição proeminente na família da aliança, certo? Esses não foram sonhos comuns, mas foram revelações da parte de Deus, o anjo do Senhor. Depois eu vou falar sobre isso, acerca do que logo haveria de acontecer. A repetição da mensagem, inclusive, indica que o cumprimento era inevitável, como diz Bruce Waltke. Os sonhos proféticos de José mostram o propósito de Deus estava por detrás de todos os eventos da história que estava sendo desenvolvida. De fato, tudo aconteceu conforme Deus revelou a José os sonhos. A pergunta a seus irmãos reinará com efeito sobre nós foi literalmente respondida com José foi levado, posto governador sobre toda a terra do Egito e acabou tendo governado sobre toda a família. Bom, vocês observem aqui que isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, nem com Deus, mas foi uma promessa, uma profecia que se cumpriu. Observe como as distorções acontecem, né? Vamos seguir aqui. Essas deusas pagãs em a família que ele fala, o Espírito Santo feminino, Deus, já falamos sobre isso, mas vamos ver de onde isso nasce. A deusa mãe é a sua representação no significado de diferentes religiões. Deusa mãe na pré-história, aqui ó, tá? Tudo isso é satanismo. Deusa terra, mãe terra. Deusa mãe no panteão grego, Deméter, Hera, né? Afrodite, tudo isso, Artemis, Atena, Hestia, deusa mãe na mitologia egípcia. Observe como isso tudo nasce de um único inferno. Ator, a deusa mãe no cristianismo. Deixa eu ver se eu pulei um pouquinho aqui, fugiu. Deixa eu voltar aqui. A deusa mãe no cristianismo, mãe espiritual. Tudo isso nasce aqui como Maria. Tudo isso nasce do misticismo pagão. Meotocos. Tudo isso tem a ver com satanismo, tá? É só vocês pesquisarem. E por que essa distorção? Porque as pessoas amam crer na mentira. As pessoas não se importam com a verdade. Elas não estão nem aí. Nem para onde sua alma será levada. Eu quero compartilhar com vocês isso aqui. O Senhor me possuía. Aí vão dizer que essa possuía aqui é o Espírito Santo, Deus possui o Espírito Santo. Olha que aberrações. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Provérbios 8:22. Possuir em hebraico, tá? Obter, adquirir, criar, comprar, obter, adquirir. Não tem nada a ver com a possessão como um homem ou uma esposa. Olha que absurdo, né? Obter referindo-se a Deus que cria e redime seu povo. Cria e redime. Deus é um criador. Vamos seguir em frente aqui para a gente não perder muito tempo. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. A grande aberração está nessa frase aqui. Tá? Porque Adão foi criado, Jesus foi gerado. Só Jesus é pré-existente. Ele é o criador de toda a terra. Então, o que aconteceu ali? Deus pegou a alma e o Espírito de Jesus, criou no ventre de Maria, e ali um ser inseriu este Espírito e esta alma nessa vida. A mesma questão de Adão, que foi criado do pó da terra, Deus criou ali, e ali soprou, inseriu a alma e soprou o Espírito nele. Foi feita a mesma coisa em Maria, criou um embrião, e nesse embrião Deus colocou a alma e o Espírito de Jesus. 100% Deus, 100% homem. Não existe nenhuma relação sexual aqui. Isso é uma abominação, é um absurdo. Deus já mostrou como é a criação lá no início. E voltou a fazer aqui porque é gerado. Porque era necessário que ele fosse o primogênito da criação, o filho do homem. Tá? Adão não, Adão foi criado por Deus. Jesus ele foi gerado em Maria. Por que gerado? Primogênito entre os homens.
primogênito da criação. Vocês entendem aqui, mas vamos seguir aqui. Então bradou do céu pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Isso está em Gênesis 22:15. O que a gente leu, né, o texto lá no começo. Aqui o texto em hebraico, em destaque a palavra, o anjo do Senhor. Aí nós vamos falar aqui. Ó. Não existe do Senhor, essa preposição, na frase original, no hebraico original. Tá? Anjo, malá. Significado, despachar como representante. O representante de quem? Do Pai. Né? O mensageiro, o representante, o anjo do Senhor. Teofânico. Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Esse anjo Senhor, esse anjo Deus. Porque não existe do Senhor. É anjo Deus, anjo Senhor. Por que anjo Deus, anjo Senhor? Porque aqui é o tetragrama divino. Que muitos costumam dizer Yehová. E eu vou dizer porque essa palavra chega mais próximo, tá? Eu vou deixar um vídeo como eu falei, no primeiro comentário fixado. Da divindade Javé, aquele que existe, o nome próprio do Deus único, verdadeiro. Por que Deus único? Porque o nosso Senhor Jesus foi o Deus que nunca nos criou. O Alif Tav, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele, Jesus, tá? O Filho de Deus. Nome verdadeiro e impronunciável, a não ser, não pode ser vocalizado. Como falei, foi ocultado o significado, tem um vídeo específico aqui. A capa é o tetragrama, lá eu explicando como acontece essa situação, tá? Então aqui, ó, o anjo do Senhor, ou melhor, anjo Senhor ou anjo Deus, o anjo e o de Revavirê. Então está falando aqui de quem? Jesus. Tá? Este anjo Deus aqui é o próprio Senhor Jesus. Observem como a palavra é muito importante no seu original. O que Deus falou a Moisés era o Deus que falou a Moisés era o anjo do Senhor. Isso está em Atos 7, 35, 38. Eu mostrei para vocês o primeiro texto lá, como mostrei para vocês, não é, sobre a que a gente leu. Mostrei no Firefox, né? Deixa eu mostrar para vocês novamente aqui, para a gente possa lembrar. Aqui, ó. Este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe, né? Este o enviou, foi o próprio Deus como libertador, certo? Quem é esse Deus aqui? Eu acabei de mostrar para vocês. O anjo Deus. O anjo de Revavi. O anjo Yehová. Ou o anjo Jeová, ou o anjo Javé, como preferirem. Está falando de Jesus. Como eu já mostrei para vocês que o Deus do Velho Testamento é Jesus. Estão dizendo que esse Deus é Satanás. Observem o satanismo. Como isso é importante saber essas situações. Existem pessoas que tudo que afirmam, né, são 95% extra-Bíblia, fora da Bíblia. Eles precisam para poder afirmar qualquer coisa, eles não conseguem usar a Bíblia. Então eles usam livros apócrifos que não são verdadeiros, como eu já mostrei para vocês, como o Proto-Evangelho de Tiago, e até mesmo o Evangelho aos Hebreus, que ali está muito do cabalismo judaico, tá? Da cabala judaica. E aí segue. E o paganismo e outros 5% são distorções para basear os 95% do paganismo forçado. Vou mostrar o texto todo para vocês para a gente possa seguir na mesma linha de raciocínio. Men fechado representa masculino, né? Isso na frase lá onde fala do texto de Isaías aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Men fechado representa masculino. Depois eu vou deixar o vídeo onde o exegeta, né, fala fluentemente hebraico, entende muito do hebraico, ele falando sobre isso aqui. Uma discussão entre um rabino judeu e um cristão, né, e vocês vão entender o que um judeu realmente pensa de Jesus. Aí vocês vão entender que quando fala, esse é o entendimento do mais antigo, né, dos hebreus. Observem como isso aqui é satânico, tá? Eles realmente pensam de Jesus. Vamos seguir aqui. O men fechado representa o útero fechado. Não tem zero, ou seja, não tem esperma. Em hebraico não existe anjo do Senhor, e sim anjo Yehová, anjo Deus, o anjo Yahvé, né? Portanto, o mesmo Senhor Adonai, que é referente ao anjo Yahvé, Jesus, vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá. É sobre esse texto que acabei de falar para vocês, tá? Que o men fechado. Eu não trouxe o texto todo para vocês, mas se vocês quiserem, eu trago no próximo vídeo, porque eu vou deixar que a pessoa que falou, citou isso aqui
falando com um judeu, né, que eu acabei de falar para vocês percebam ele citando esse texto aqui, tá? Você daremos a um filho, e chamará seu nome Emanuel, Isaías 7,14. Aqui é homem fechado, não existe zera, não existe esperma. Entenda isso aqui. E por que isso? Para afirmar novamente que esse satanismo de que Espírito Santo feminino, isso é uma aberração, tá? Isso é uma coisa diabólica, falar que Deus veio o testamento do diabo, e aí segue. Adão não era filho de homem, ele era filho de Deus, criado por ele. Jesus foi gerado para testificar as escrituras, o filho do homem. Tudo que esses cidadãos, né, produzem é engenharia social. Eles trabalham em cima de dúvidas, né, de lacunas, criando uma brecha para suposições antibíblicas. Deus afirma ter criado apenas Adão à sua imagem e semelhança. Esse Deus é Jesus, porque Eva é tirada de Adão, recebendo a imagem do Altíssimo através de Adão, por ele, certo? Vamos ao texto aqui, bíblico. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né? E domínio sobre os peixes, parará e sinais. Sobre a terra, répteis, né? Que restará sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus ou criou. Acabou aqui. Homem. Depois vem homens e mulheres o criou, porque depois vai explicar que a Eva foi tirada de Adão, né? Recebendo a imagem e semelhança de Deus Altíssimo através de Adão. Isso está em Gênesis 1, 26 a 27. Adão em hebraico, que toda a imagem e semelhança de Deus foi dada por Adão, porque Adão significa humanidade. Adão em hebraico, né? O que é Adão, que significa homem, humanidade, designação espécie humana, homem, ser humano, ou seja, tudo que veio depois de Adão ou através dele herdou a imagem e semelhança de Deus através do primeiro homem criado, que é Adão. Humanidade, sentido intencionado com muita frequência no Antigo Testamento. Adão, o primeiro homem. Aí vem cidade de refúgio, aí não entra no caso. Então Eva recebeu a imagem e semelhança de Deus através do homem, Adão, que significa humanidade. E todos nós, assim, na sequência. Esta é a prova de que Deus estava falando literalmente de Adão, pois o homem, na verdade, não deve ter a cabeça coberta, sendo ele a imagem da glória de Deus. E a mulher, porém, é a glória do homem, ou seja, ela é a imagem de Deus através do homem, porque o homem é a imagem de Deus, e a mulher é a imagem de Deus através do homem, porque o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11, 7. Toda a humanidade tem a imagem e semelhança de Adão, inclusive Eva, porque somente Adão foi feita a imagem e semelhança de Deus. Todavia, Eva foi feita a imagem e semelhança de Adão, que também significa humanidade. Então, usar Adão e Eva para dizer que existem fêmeas no céu, ou o Espírito Santo é feminino, são aberrações, tá? Antibíblicas. Deus só criou filhos, e após a nossa descida aqui, passam a haver anjas, porque Deus constituiu macho e fêmea nesta terra, somente aqui. E a partir daqui é que passam a haver anjas. Não antes disso. Não existe texto bíblico que afirme isto. Aí vou abrir um parênteses aqui, né? Porque é interessante um texto também que eu falei do preguiçoso. Dá dinheiro a esses homens que fazem o mesmo que os pastores e políticos eles tanto criticam, que é viver às custas do dinheiro alheio, sem que nada lhe dê efetivamente em troca, né? Sem que nada lhe dê efetivamente em troca, é como financiar a própria destruição ou financiar a feitiçaria contra si mesmo, porque eles se rebelam contra Deus, contra a sua palavra e contra a sua igreja. Pecado de feitiçaria. Aí vocês entendem o título do vídeo de hoje. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar tem algumas versões que aqui rebelião contra Deus, mas no original não está, né? Mas a gente sabe com quem é contra a rebelião, porque está falando sobre o reinado de Saul, né? Rebelião, e Deus o tirou
do trono, não é isso? Qualquer rebelião é pecado de feitiçaria e porfiar contra Deus é como iniquidade, de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e aqui nós sabemos quem é o Senhor, Jeová, Jesus, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. 1 Samuel 15, 23. Vocês entendem aqui, né? Vamos seguir. As mulheres vão perguntar, mas e as mulheres? Todos receberão o seu galardão no devido tempo. Aqui tá errado, aqui é um não é com M não. Receberão, é no futuro. Porque todos estão no mesmo barco, todos possuem a mesma natureza caída, ninguém é melhor que ninguém, porque não existe homem nem mulher para Deus, todos são iguais perante o Senhor. Homem ou mulher, todos são iguais. Houve uma distinção no princípio para designar a ordem da criação, para mostrar o porquê e como eu falei. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi criado por ele. Ele mostrou que a princípio eram anjos, tá? Varões. Depois dos varões, por conta desta vida, foi necessário a varoa. E ela continua a existir na eternidade, porque haverão anjos a partir daqui. São uma nova história, uma nova criação, tudo novo. E tudo isso está na Bíblia, não precisa trazer texto para isto. Em todas as aberrações criadas até o dia de hoje, com o intuito de descredibilizar a palavra, as profecias e os profetas, têm um propósito único: levar todo mundo ao pecado e à perdição. Eu afirmo que as pessoas que falam do Espírito Santo feminino não estão prestes a pecar, estão cometendo um pecado de blasfêmia sim, porque creem na mentira e no engano, sabendo a verdade e desejam rejeitá-la, rejeitam com consciência feita, sabendo que existe a palavra de verdade e está disponível a todos que possam ler, mas preferem acreditar na mentira. Então, cada um siga, né, seu caminho, lembrando, como eu afirmei, meu propósito aqui é só trazer a verdade. Mas a pré-existência, eu não trago um contexto extra-bíblico, tá? Ela é antiga, foi trazido por Orígenes, contexto bíblico. E tudo que eu trago referente a isso é contexto bíblico. Tá? Não trouxe nenhum texto apócrifo para falar isso para vocês. Texto bíblico. Há os que acreditam e há os que não acreditam. Tudo bem. Por que para mim é importante? Para a gente saber o porquê Deus matou tantas pessoas no Velho Testamento. Por que anjos se rebelaram. O que os anjos fizeram na terra. Né? Tudo isso é Bíblia. E trazido somente na Bíblia. Mas não entender isso aí vai nos levar a uma situação de que aqueles meus satanistas que dizem que o Deus do Velho Testamento estava matando as pessoas ao acaso, sem nenhum propósito, sem um motivo. Isso nos revela o porquê, um propósito e um motivo. Tudo tem um porquê, um propósito e um motivo. Né? Sabemos que muitas das pessoas que pregaram Bíblia mal sabiam interpretar a Bíblia, sabiam ler, fizeram o seu melhor. Bem, hoje sabemos que o texto no original nos traz um outro conhecimento, outro entendimento. Mas as pessoas preferem ainda ficar com aquilo que é do passado, são zelosas pela palavra. Eu dou glória a Deus, porque pelo menos não se corrompem com aberrações atuais trazidas fora da Bíblia. Né? Mas o que eu tenho trazido para vocês, e vocês observem que é sempre com texto bíblico, ainda que difícil de entender, porque, como eu falei, muito ensinamento, uma cultura muito antiga, para se quebrar esses paradigmas dá trabalho. Mas observem que o que eu tenho trazido é Bíblia. Tá? Fique com essa palavra de hoje. O livro está prestes a acabar. Depois eu vou entrar já com os textos finais. Aí eu vou entregar a matéria. Né? E aí cada um siga o caminho que decidir seguir. Se é aberração, se é o satanismo, façam o que for melhor para cada um. Mas a palavra está sendo apregoada de verdade. Cada um se engana a si mesmo por que quer. Fique com Deus com essa palavra. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.